Nas últimas semanas, o mundo inteiro viu uma polêmica que colocou a África do Sul no centro da atenção. Em maio, durante uma visita oficial aos Estados Unidos, a delegação da África do Sul foi surpreendida por falas do presidente americano Donald Trump. Ele disse que estaria acontecendo um genocídio branco no país e questionou o jeito como a minoria branca é tratada. A reação foi imediata. O governo da África do Sul negou as acusações e cancelou parte da agenda oficial nos Estados Unidos. Essa situação só mostrou que os problemas por lá são bem mais antigos. Enquanto líderes de fora dizem que brancos estão sendo perseguidos, o governo da África do Sul diz que toda violência é crime e que ninguém sofre perseguição por causa da cor da pele. Mas será que os conflitos raciais são mesmo o único problema? Será que por trás dessas manchetes existe um país enfrentando desafios ainda maiores? Este vídeo faz parte da nossa série O que está acontecendo, onde a gente mostra a realidade de países que todo mundo acha que conhece, mas quase ninguém sabe como estão de verdade. Hoje, no Belo Mundo, a gente vai além da imagem famosa da África do Sul. Vamos deixar de lado as lembranças da Copa do Mundo de 2010 e do nome de Nelson Mandela, e olhar de perto o que está realmente acontecendo por lá. Número 1. Tensões raciais. A gente começa o nosso tour de hoje falando de um problema que está bem na frente de todo mundo, mas que muita gente ainda evita encarar de verdade. A África do Sul carrega até hoje as marcas profundas deixadas pelo apartheid. Se você não lembra ou nunca ouviu falar sobre isso, deixa eu te explicar rapidinho. Durante séculos, os povos africanos foram dominados e explorados por países da Europa. No caso da África do Sul, isso virou uma política oficial com o apartheid, que foi um regime de segregação racial. Ele impedia pessoas negras de morarem nos mesmos bairros, estudarem nas mesmas escolas e até de usarem os mesmos banheiros que pessoas brancas. A ideia era manter tudo separado e com a minoria branca sempre no controle. Não era algo exclusivo da África do Sul. Nos Estados Unidos, por exemplo, até meados do século XX, também existiam leis que separavam negros e brancos, especialmente em estados do sul do país. Esse tema já apareceu em vários filmes, como Histórias Cruzadas ou Mississippi em Chamas, que mostra a realidade nua e crua da segregação e extremismo. Na África do Sul, esse sistema durou oficialmente até 1994, quando Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro do país. Com isso, o apartheid acabou e surgiu a esperança de uma nova era, uma África do Sul mais justa, onde todas as raças teriam direitos iguais. Mas essa promessa, na prática, está longe de se realizar. O tema voltou a ganhar destaque depois de uma visita oficial da delegação sul-africana aos Estados Unidos. Durante o encontro, o presidente Donald Trump acusou o governo da África do Sul de perseguir brancos por causa da política de reforma agrária. Esse plano está em discussão desde o ano de 2018 e permite que o governo tome terras sem pagar indenização, com a proposta de redistribuí-las para famílias negras que foram historicamente deixadas de fora do direito à terra. Esse debate está diretamente ligado a uma realidade muito clara. A população sul-africana é formada em sua maioria por pessoas negras, mais de 80%, mas a maior parte das terras agrícolas continua nas mãos de uma minoria branca. Para muitos sul-africanos, essa reforma é vista como uma tentativa de reparar parte das injustiças do passado. Só que nem todo mundo concorda com a forma como ela está sendo conduzida. Fazendeiros brancos relatam ameaças, invasões e episódios de violência. Grupos internacionais de direitos humanos acompanham o caso de perto, enquanto o governo afirma que não existe nenhum tipo de perseguição organizada contra qualquer grupo. O ponto central é que a disputa pela terra não se resume a uma questão política. Ela toca em feridas profundas. Desperta memórias de exclusão, de humilhação e de desigualdade que continuam presentes na vida de milhões de pessoas. E quando essas tensões aumentam, acabam afetando ainda mais outras áreas
que também precisam de atenção urgente. 3 décadas depois do fim do apartheid, o sonho de uma chamada nação arco-íris, onde todas as raças convivem em harmonia, com justiça e igualdade de oportunidades, parece cada vez mais distante. A promessa de união ainda não virou realidade para boa parte da população. Hoje, a África do Sul continua sendo um país profundamente desigual. Pessoas ricas e pobres vivem em mundos completamente diferentes. Em muitos lugares, brancos e negros seguem separados por barreiras que não aparecem no mapa, mas são sentidas todos os dias. A desigualdade continua forte, e o legado de Nelson Mandela, que foi construído com base em paz, justiça e reconciliação, foi se enfraquecendo com o tempo, em meio a escândalos de corrupção, brigas políticas e má gestão. Número 2. Apagões que não acabam. Além das tensões sociais, a África do Sul enfrenta um problema básico que afeta o dia a dia de todo mundo: a falta de energia. Por lá, os cortes de luz são tão frequentes que até tem nome. O governo chama de load shedding, que significa algo como alívio de carga. Na prática, são apagões programados para evitar o colapso total do sistema elétrico. Desde o ano de 2023, esses cortes ficaram tão graves que o governo declarou estado de emergência. Teve gente passando até 10 horas por dia sem eletricidade. Fábricas pararam, escolas suspenderam aulas, semáforos desligaram e hospitais ficaram à base de geradores. A principal causa está na dependência de usinas a carvão antigas, mal conservadas e com manutenção precária. Muitas foram construídas ainda na época do apartheid. Além disso, há anos a estatal Eskom, responsável por gerar energia, enfrenta escândalos de corrupção. Investigações apontam roubo de cabos, fraudes em contratos e sabotagem interna, especialmente durante o governo de Jacob Zuma, que foi presidente entre 2009 e 2018. Mesmo com promessas de solução, os apagões voltaram com força no início de 2025. No pior cenário, a população chega a ficar até 16 horas por dia sem luz. Empresas mudaram turnos para a madrugada, escolas cancelaram aulas e muitos comércios fecharam as portas. O impacto vai além da infraestrutura. O problema atrapalha a economia, reduz empregos e aumenta os custos com segurança, geradores e energia alternativa. E quando a infraestrutura básica falha, outros problemas sociais se multiplicam, como o desemprego, que na África do Sul atingiu níveis alarmantes. Número 3. Desigualdade econômica e desemprego. Em qualquer canto do país, o que mais se escuta são histórias de gente tentando, mas não conseguindo trabalhar, estudar, crescer. Segundo a Reuters, que é uma das principais agências de notícias do mundo, mais de 60% dos jovens sul-africanos estavam fora do mercado de trabalho no começo de 2025. É muita gente parada, sem renda e sem perspectiva, e o número só cresce. O desemprego geral também está entre os piores do mundo, com mais de 30% da população adulta sem ocupação. Mesmo quem conclui o ensino médio enfrenta dificuldade. Quem não terminou então, mal tem chance. E quando uma geração inteira não tem perspectivas, a tensão social explode. Manifestações se tornam comuns. A criminalidade aumenta. O tráfico de drogas ganha terreno. Jovens que poderiam estar construindo o futuro do país acabam perdidos em um limbo social. O governo lançou programas de auxílio e capacitação, mas a escala do problema é enorme. São milhões de pessoas precisando de oportunidades em uma economia que simplesmente não consegue absorver tanta gente. E falando em economia, a situação geral do país também não anda nada bem. Número 4. Economia em queda livre. A África do Sul já foi considerada o motor econômico da África. Hoje, é um país que luta para não afundar em uma recessão permanente. O crescimento econômico tem sido praticamente zero nos últimos anos. O rand, que é a moeda local,
perdeu mais de 20% do valor em relação ao dólar desde 2020. A inflação passou dos 7% em 2023 e continua pressionando o custo de vida das famílias. Já os investimentos estrangeiros encolheram mais de 50% nos últimos 5 anos, de acordo com o levantamento do Banco Mundial. Os apagões que falamos mais cedo custam bilhões de dólares para a economia. Só em 2023, o país teve mais de 284 mil horas de cortes programados de energia, o maior número da história. Empresas multinacionais cancelaram projetos, mineradoras reduziram produção e o setor de serviços entrou em retração. A situação é tão grave que até a indústria do turismo, uma das principais fontes de receita do país, está sofrendo. Hotéis sem energia, aeroportos com problemas, infraestrutura deficiente. Quem quer visitar um país onde a luz pode acabar a qualquer momento? Bancos internacionais rebaixaram a classificação de risco do país e a cada dia que passa, sair dessa crise fica mais difícil. E quando a economia para, o resto desmorona junto. Aumenta a pobreza, cresce a desigualdade e a insegurança vira rotina. Número 5. Criminalidade e violência urbana. A segurança pública é uma das maiores urgências da África do Sul. O país enfrenta níveis altíssimos de criminalidade, incluindo crime organizado, sequestros, roubos, assassinatos e violência de rua. O mais alarmante? Existem hoje mais de 2.700.000 agentes de segurança privada registrados no país, contra apenas 150 mil policiais. Ou seja, há quase 20 vezes mais vigilantes contratados do que servidores públicos encarregados de manter a ordem. Altos índices de pobreza, desigualdade, desemprego e exclusão social ajudam a explicar o cenário. Quando tudo isso se soma a crises de energia, tensões raciais e instabilidade econômica, o resultado é explosivo. Cidades como Joanesburgo e Cidade do Cabo estão entre as mais violentas do mundo. Famílias inteiras vivem atrás de muros altos, cercas elétricas e câmeras por todos os lados. É a rotina do medo. A taxa oficial de homicídios é assustadora. 45 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Isso significa cerca de 75 mortes violentas por dia. O número supera o de muitos países em guerra e coloca a África do Sul ao lado de nações como Honduras no ranking da violência. E o mais grave, apenas 1 em cada 10 casos é resolvido pela polícia. O assassinato do jovem astro do futebol Luke Fleurs em 2024 escancarou a realidade. Ele foi morto ao sair de um posto de gasolina em Joanesburgo. Se nem atletas de elite estão seguros, o que sobra para o cidadão comum? Número 6. Saúde pública precária. Mais de 2 décadas após o fim do apartheid, a saúde na África do Sul ainda é marcada por um abismo social gritante. Sul-africanos ricos contam com atendimento de ponta em hospitais privados. Enquanto isso, milhões de pessoas pobres, em sua maioria negras, enfrentam longas filas, estrutura precária e a falta constante de médicos, medicamentos e insumos básicos nos hospitais públicos. A desigualdade salta aos olhos. Clínicas privadas brilham com tecnologia de última geração. Já os hospitais do governo operam com computadores quebrados, salas com goteiras e profissionais esgotados. Doenças como tuberculose, HIV e enfermidades tropicais continuam a matar por falta de acesso ao tratamento adequado. E o problema não é apenas a infraestrutura, é também a distância. Em muitas áreas rurais, o hospital mais próximo fica a horas de viagem e a ambulância pode nem chegar. Para tentar enfrentar esse cenário, o governo propôs um plano ousado, o chamado Plano Nacional de Saúde, conhecido pela sigla em inglês NHI, pretende integrar os sistemas público e privado e criar um seguro universal de saúde. Mas o custo estimado para isso ultrapassa 2 bilhões de dólares por ano até 2026. E os críticos se perguntam:
como financiar uma reforma tão ampla em meio a tantas outras emergências nacionais? Enquanto o debate continua, o povo espera. Espera por atendimento, por remédio, por resposta. E segue confiando, mesmo quando o serviço público mal consegue oferecer o mínimo. Na prática, o que se vê é uma população dividida entre quem pode pagar pela saúde e quem precisa rezar para ser atendido. Número 7. Tragédias na mineração. Na África do Sul, até o que deveria ser fonte de riqueza virou sinônimo de tragédia. A mineração, um dos pilares da economia nacional desde o século XIX, ainda movimenta bilhões com a extração de ouro, platina, diamantes e carvão. Mas nos bastidores dessa indústria, os trabalhadores vivem um cotidiano de risco, negligência e silêncio. Em maio de 2025, um episódio escancarou o tamanho do problema. Um elevador despencou em uma mina de ouro da empresa Sibanye-Stillwater, deixando 260 operários presos a quase 1 quilômetro de profundidade por cerca de 24 horas. O acidente só veio a público após pressão dos sindicatos. A própria empresa não havia informado as autoridades. Todos foram resgatados com vida, mas a exposição foi brutal. Minas com estrutura precária, sistemas antigos, falhas de manutenção e fiscalização quase inexistente. Os relatos dos trabalhadores são duros. Durante horas não havia água, comida, nem sinal de resgate. E o mais alarmante, esse não foi um caso isolado. Nos últimos anos, desabamentos, explosões e acidentes por falta de equipamentos já causaram centenas de mortes e lesões permanentes. A promessa de salário atrai, mas a realidade cobra caro. Quem desce nos túneis sabe que cada dia é uma roleta russa. O setor, que deveria ser motivo de orgulho, virou retrato da desigualdade. Empresas lucram bilhões, acionistas comemoram, mas os operários que extraem a riqueza do subsolo mal têm segurança ou atendimento médico digno. No fim das contas, a mineração sul-africana ainda move a economia. Mas custa caro. Não só em cifras, em vidas. Número 8. Corrupção sistêmica e instabilidade política. No fim das contas, tudo isso que a gente viu, apagões, escolas sucateadas, hospitais colapsando, tragédias nas minas, tem um ponto em comum: a corrupção. Porque quando o dinheiro público some, o país inteiro sente. E na África do Sul, esse desvio virou rotina. Mais de 7 bilhões de dólares em suspeitas de propina estão sendo investigados. A lista de órgãos envolvidos assusta. Transnet, responsável pelos trens. Denel, a estatal de armamentos. Eskom, que cuida da energia elétrica. A South African Airways, companhia aérea nacional. E até a loteria pública. Não sobrou quase nada. Esse escândalo ficou conhecido como captura do Estado, um nome bonito para algo feio. Políticos e empresários se aproveitaram dos cargos para tirar vantagem. O auge desse esquema aconteceu durante o governo de Jacob Zuma, quando contratos superfaturados, concessões suspeitas e desvios de verba viraram parte do sistema. E o resultado foi rápido. Faltou luz, remédio nos hospitais, comida nas escolas, manutenção nas linhas de trem, segurança nas ruas e respeito com quem trabalha nas minas. Um colapso em cadeia. E tudo isso porque lá atrás, alguém achou que era mais vantajoso roubar do que governar. Politicamente, a bomba explodiu nas urnas. Em 2024, o ANC, partido de Mandela que governava desde o fim do apartheid, perdeu a maioria absoluta no parlamento pela primeira vez. A população se cansou. Foi a gota d'água. Agora surgem coalizões improváveis, protestos nas ruas e uma pergunta que ecoa em cada esquina, em cada rede social, em cada bairro que se sente abandonado. Quem é que vai arrumar essa bagunça? Porque a verdade é uma só. Se o topo apodrece, o resto desmorona. Chegando ao fim dessa jornada, fica claro que a África do Sul de hoje é um país em encruzilhada.
Depois de ver crises, desafios e contradições da África do Sul real, fica a pergunta: essa realidade combina com a imagem que você tinha do país? Ou te pegou de surpresa? Conta aqui nos comentários. Se curtiu esse mergulho na realidade sul-africana, deixa o like, compartilha com quem ainda tem uma visão romantizada do país e se inscreve aqui no Belo Mundo para não perder os próximos vídeos. Obrigado por nos acompanhar até aqui, a gente se vê na próxima parada.